Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo para mais um tempo de leitura e entendimento das Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Novo Testamento, quarto livro, capítulo 11. Vamos prosseguir nossa leitura e nossos estudos. No final do capítulo 10, nós vimos que após toda aquela conversa de Jesus, conversa que foi motivada pela cura de um cego de nascimento no capítulo 9, nós vimos que tentaram prender Jesus. E ele, no entanto, deixou aquelas pessoas ali e foi para outro lugar. Ele foi para o outro lado do Jordão, perto de onde João batizava no início, e ficou lá por algum tempo. Essa região é a região das proximidades da vila de Betânia, além do Jordão, que não é a mesma Betânia que nós veremos hoje, que é a Betânia, digamos assim, do lado de cá do Jordão. São duas vilas com o mesmo nome. Então, começamos o capítulo 11 e diz assim a palavra de Deus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Talvez a sua Bíblia traga o texto levemente diferente. Isso é diferença de tradução, de versão de tradução. Cada equipe de tradução se esforça para trazer para o português, da melhor maneira possível, o texto do idioma original. E então, traduções diferentes dizem basicamente a mesma coisa com linguagem diferente. Por isso que talvez tenha alguma diferença. Eu hoje estou usando novamente a nova versão transformadora, ou melhor, sim, nova versão transformadora, NVT. E vamos então a algumas coisas sobre o texto, né? Um homem chamado Lázaro. Lázaro é a forma grega de um nome hebraico mais antigo, o nome Eleazar. Esse homem estava doente e ele morava em Betânia. Então Jesus nesse momento estava nas cercanias de Betânia, além do Jordão, do lado oriental do Rio Jordão. E esse homem morava em Betânia. Era uma vila próxima de Jerusalém, a cerca de uns 3 quilômetros. E esse homem morava lá então com suas irmãs Maria e Marta, e diz as Escrituras, nós veremos ainda um pouquinho mais à frente a história de Maria, que teve aquele seu belíssimo ato de derramar um perfume caro nos pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Veremos mais à frente, mas já dou aqui uma pincelada. Existiram duas mulheres no Novo Testamento em lugares diferentes, em momentos diferentes da caminhada de Jesus, que tiveram episódios relacionados a ungir Jesus. Nós veremos isso com mais detalhes mais adiante, mas são nitidamente duas pessoas diferentes, em dois momentos diferentes, em dois lugares diferentes. É por isso que é importante a gente ler atentamente os evangelhos, inclusive fazer anotações, para que nesse estudo a gente tenha clareza do que a gente está lendo. Então elas enviaram um recado, né? O seu amigo querido está muito doente. E aqui as Escrituras nos revelam, mais uma vez, que Jesus sim tinha alguns amigos mais chegados. Nós já vimos que entre os apóstolos, entre os 12, ele tinha Pedro, Tiago e João como mais próximos dele. E vemos também que haviam pessoas muito próximas a ele, amigos queridos, que não faziam parte do círculo dos 12, como Lázaro, Marta e Maria. E aí Jesus ouviu isso então, esse recado. Lembra que ele estava no outro lado do Rio Jordão. E ele falou: a doença do Lázaro não acabará em morte. Quer dizer que o fim dessa doença não será a morte. Nós veremos no texto que haverá uma passagem pela morte, mas não é assim que acaba a história. E esse detalhe dessa fala, não acabará em morte, é muito importante para nós compreendermos mais adiante também o como que essa história de Lázaro ela é um prenúncio do que pode ser a nossa história, mas de um caráter muito mais amplo. Segure essa expressão aí no seu coração: essa doença não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então ele deixou muito claro que essa doença, esse episódio, cooperaria para glorificar o Filho de Deus, glorificar Jesus. E aí ele ficou onde estava por mais 2 dias ainda. E então decidiu voltar para a Judéia. Vamos voltar um pouquinho na geografia. Israel é um país estreito e um país longo que se estende de norte a sul.
No norte nós temos uma região conhecida como Galileia, ainda hoje. Temos a Samaria ao centro, temos a Judéia ao sul, o Rio Jordão correndo de norte a sul, e há algumas regiões orientais ao Rio Jordão, como por exemplo, onde estava Jesus. Então, quando ele falava vamos para a Judéia, ele está mais ou menos na porção sul do país, no lado oriental, no lado voltado para o sol nascente, e vai então atravessar para o outro lado, para a região da Judéia, a região onde ficava a capital do país, Jerusalém, onde Jesus tinha estado já caminhado bastante, ensinado muito e também onde tentaram matá-lo por mais de uma vez. Vou só relembrar, naquelas ocasiões eu expliquei a você que Jesus sempre caminhou para a morte no dia certo, no momento correto, do jeito certo, pelos motivos certos e no local adequado. Então ele não iria morrer de qualquer maneira. No capítulo anterior nós vimos ele explicando que ele voluntariamente entregava a sua vida e tinha poder para tomá-la de volta. Então aqui ele decide, vamos para a Judéia. Bom, os discípulos se opuseram a isso dizendo, o professor, rabi, mestre, apenas alguns dias atrás o povo lá da Judéia tentou apedrejá-lo. E ainda assim o Senhor vai voltar para lá? É isso mesmo? Estamos aqui bem na tranquilidade, é mais ou menos essa ideia, né? E aí o Senhor quer voltar para onde queriam matá-lo há poucos dias, ou seja, o assunto não esfriou ainda. Não é uma coisa lá do passado, longínquo, é um assunto recente. E Jesus respondeu para eles com uma figura de linguagem. Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Essa história aqui de que há 12 horas no dia, ele está indicando o tempo. Há um tempo oportuno para realizar cada coisa. E aquele ali era o tempo de Jesus realizar seu ministério terreno. Ele é a luz do mundo e ele então está realizando essas obras e tem que realizá-las. Enquanto é o tempo. Depois viria a escuridão. Depois viria um tempo sem Jesus. Os discípulos experimentaram um tempo muito difícil entre a morte e a ressurreição dele. Um tempo de escuridão. E aqui ele disse, é a hora de fazer isso agora. E nosso amigo Lázaro está dormindo e vou lá acordá-lo. Curiosamente, no Novo Testamento, a maior parte das vezes que aparece a expressão dormir, adormecer, expressões do sono, na maior parte das vezes se refere ao sono da morte mesmo. E sempre nessa linguagem mais figurada. E aí os discípulos entenderam de forma literal e não de forma figurada. Ah, está dormindo, quer dizer, doente, às vezes descansa, dorme para se recuperar. Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. É o que eles entenderam, porque eles pensavam que ele estava falando do repouso mesmo, né? E não da morte do Lázaro. Então Jesus teve que abrir e falar claramente com eles. O Lázaro está morto. Lázaro morreu. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, porque agora vocês vão crer de fato, venham e vamos até ele. E aqui ele já anunciou que algo grande viria pela frente, que a morte de Lázaro provocaria nos discípulos fé. E disse, então agora vamos até ele. E aí então, Tomé, apelidado Dídimo, aí eu vou dar duas explicações aqui. Tomé e Dídimo, ou o gêmeo, são palavras em idiomas antigos, aramaico e grego, para dizer a mesma coisa. Gêmeo, Tomé não era nem o nome dele, ele era o gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo, então ele era conhecido só como o gêmeo, Ele falou aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Tomé ficou conhecido na história, até no dito popular, aquela figura, o fulano é um São Tomé, é a pessoa que tem que ver para crer. E muita gente não lembra desse texto, que Tomé, apesar de ser uma pessoa que no momento lá pediu provas para ter sua fé, ele aqui é alguém que tem um amor tão grande por Jesus, que chama os outros e falam, ele acha que Jesus vai morrer nesse momento, ele fala, vamos morrer com ele também, vamos nós também para morrer com ele. Teve um professor do passado, um homem sábio, que ele escreveu que Tomé era um homem capaz de morrer pelo amor que ele tinha por Jesus, mas ele não era capaz de fingir uma fé que ele não tinha. Por isso nos legou a história essa figura do São Tomé, que tem que colocar o dedo na ferida de Jesus para crer que é ele. Mas o mesmo Tomé
se dispôs a andar com Jesus e chamar os outros. Vamos morrer com ele também, com o nosso mestre, com o nosso amigo. Então, quando Jesus chegou a Betânia, disseram a ele que Lázaro estava no túmulo havia já 4 dias. Jesus ficou ainda 2 dias além do Jordão, onde ele estava, e aí então fez a viagem, provavelmente mais 2 dias de viagem. Isso nos indica que logo que Jesus recebeu o recado que Lázaro estava doente, logo depois ele morreu. Então Jesus aguardou não apenas que Lázaro morresse, mas que se cumprisse um período maior. Existe uma interpretação de que num período da história dos judeus havia um entendimento, uma ideia, que o espírito deixava o corpo apenas após 4 dias. Muitos interpretam então que Jesus aguardou 4 dias para que as pessoas tivessem certeza realmente que o espírito tinha deixado Lázaro. Se você já ouviu isso, essa interpretação não está correta. Apesar de ter acontecido essa tradição numa época, essa época é bem posterior ao período em que Jesus caminhou na Terra. Então, não é isso que aconteceu. Ele simplesmente aguardou um tempo suficiente, razoável, para que aquela morte estivesse realmente confirmada. Aproveite que você está aqui, está acompanhando o nosso canal e gostando, curta, se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos, senão você não vai receber vídeos novos. Compartilhe também e compartilhe aqui nos comentários a sua experiência com a leitura da Bíblia. E se você ficou curioso, gostou, quer ver mais material, nesse canal aqui nós já temos todo o Evangelho de Mateus explicado e até esse momento essa porção do Evangelho de João e também uma pequena série de Pergunte ao Carlos, onde eu tento responder algumas perguntas que me são direcionadas. Você vai lá nos vídeos do canal e tem esse material todo para que você possa acompanhar. Mas, sobretudo, eu lhe sugiro, leia a sua Bíblia diariamente. Diariamente tenha seu tempo de encontro com Jesus Cristo na sua palavra, seu tempo de oração, e aí parta para a prática do Evangelho no seu dia, porque o Evangelho ele é para ser vivido o tempo todo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, volte na próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!